Olá, meu nome é Matheus Julian e eu vou falar sobre o preparo de cristais líquidos contendo o centro 1E, 4E, 1,5-bis, 4-hidroxifenil, penta, 1,4-dia em 3-zona. Bem, os cristais líquidos são conhecidos como o quarto estado da matéria. Eles apresentam simultaneamente fluidez, característica do estado líquido, e organização molecular, anisotropia e birrefringência, característica do estado sólido. Os cristais líquidos sintetizados nesse trabalho se enquadram na classe dos curvados. Eles apresentam mesógenos com anisometria curvada, com rotação restringida. São constituídos do núcleo gerador de curvatura, o BC, núcleos periféricos, PC, e o ângulo de curvatura. Devido à restrição de rotação, as moléculas podem se alinhar de certa forma que pode gerar polarização espontânea, propriedade essa chamada ferroeletricidade. Os núcleos geradores de curvatura comuns para cristais líquidos curvados estão representados em preto, e para esse trabalho foi utilizado como unidade central um derivado da dibenzolacetona. A síntese da unidade central foi realizada através de uma dupla condensação aldólica realizada entre o 4-hidroxibenzaldeído e a acetona em meio ácido. Para o final MJOC12 foi realizada uma eterificação de Williamson com o bromo dodecano, butanona e carbonato. Para a síntese dos próximos três finais foi realizada uma esterificação via cloreto de ácido. E para a síntese da maior molécula foi realizada uma esterificação de Stiglitz utilizando DCC e DMAP. Foram realizadas caracterizações estruturais das moléculas por R- de hidrogênio. Também foram realizadas as caracterizações térmicas, sendo elas MOLP, que nos dá informações de textura das mesofases e temperaturas de transição de fase, DSC, que dá as informações de entalpias e temperaturas de transição de fase, e TGA, que nos fornece informações sobre a estabilidade térmica dos produtos. Temos aqui os resultados resumidos na tabela e irei comentá-los separadamente. MJOC12 não apresentou propriedades líquido-cristalinas, fundindo diretamente para o estado líquido. Já MJEC12 apresentou propriedades líquido-cristalinas, saindo do estado sólido, partindo para a mesofase do conglomerado escuro e passando para o líquido, como representa o DSC da molécula. As moléculas da mesofase DC se empacotam como está representado na figura preto e branco. Outra evidência dessa mesofase DC são as imagens de MOLP, que numa mesma temperatura, rotacionando o polarímetro, apresentam áreas claras e escuras alternadas. Já MJE3C12 apresentou um complexo polimorfismo no aquecimento, mas no resfriamento passou do estado líquido para a mesofase colunar hexagonal. Depois, não houve cristalização à temperatura ambiente. As moléculas na mesofase colunar hexagonal se empacotam como está representado na figura em azul. Nesse slide também temos a imagem de MOLP da textura do cristal líquido a 48 graus Celsius. Para MJEEC10 foi observado um complexo polimorfismo, sendo que a molécula passa por duas mesofases, uma AB1, característica de cristais líquidos curvados, sendo essa mais organizada, e depois para a esmética C, sendo ela mais fluida, o que podemos observar também no DSC. As texturas das mesofases estão ao lado de suas representações esquemáticas de empacotamento. As moléculas apresentaram boa estabilidade térmica, começando a se decompor lá aproximadamente por 280 graus Celsius. 5 novas moléculas curvadas derivadas da unidade central de enona foram sintetizadas e purificadas com sucesso. O aumento do comprimento das moléculas levou à formação do comportamento de cristais líquidos curvados, com um complexo polimorfismo para o produto maior. Enquanto a MJEC12 apresenta uma mesofase DC, para a MJEEC10 são observadas as mesofases esmética C, B1, comportamento típico de cristais líquidos curvados. Por outro lado, o aumento no número de cadeias da MJE3C12 gerou um mesomorfismo discótico. Isso demonstra um sucesso no planejamento desse tipo de material e no uso do novo centro de benzalacetona, sugerindo ainda que existe um tamanho mínimo do produto para estabilizar o comportamento líquido cristalino com esse centro. Novas moléculas estão sendo preparadas para aprofundar a investigação da influência do tamanho e da presença de outros grupos funcionais nas propriedades líquidos cristalinas de moléculas com esse centro.
Agradecimentos ao TFPR, CAPES, CNPq, Fundação Araucária, ao INEL, ao UFSC e ao UFPR. Muito obrigado pela atenção.